Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast que fala tanto sobre paternidade, mas sobre outras coisas na vida também. Só que dessa vez a gente vai falar de uma forma muito específica sobre paternidade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Meu nome é Thiago Queiroz e mais um programa, mais uma alegria estar aqui com amigos junto comigo, conversando sobre coisas que são tão importantes pra mim. Aqui é Victor Orives e, pra compensar a semana passada, até deu beijo. Eu tô de banho tomado, cheiroso, cabelo penteado. E de camisa. Que isso, cara? O cara já começa lançando uma dessa. Pra quem não entendeu, eu tenho que ser o tradutor do Vitor, né? Pra quem não entendeu, da última vez ele não tinha tomado banho, tava todo sujo, então ele se recusou a ligar a câmera pros apoiadores assistirem. Então agora ele tomou banho, se preparou, está aqui cheiroso. Não podemos sentir, mas a gente imagina que esteja. Mas a gente não está aqui sozinho. É claro que o Berto não está entre nós, ele ainda está se mudando para São Paulo. Tem 3 meses que ele está se mudando do Rio para São Paulo. Tá andando para São Paulo. É, eu acho que ele está indo e voltando várias vezes para São Paulo a pé. Mas a gente trouxe um cara muito querido, um cara muito especial, que eu conheço já há algum tempo e que faz um trabalho incrível dentro desse, como é que eu vou dizer, do campo da parentalidade e da equidade de gênero. Meu querido Daniel Costa Lima, obrigado por estar aqui com a gente. Dá o seu oi aí. Salve, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Boa, querido. Então, bom, a gente vai estar conversando hoje sobre paternidades, né? Porque elas são múltiplas. A gente vai conhecer um pouco mais do que o Daniel tem trabalhado, do que ele tem estudado, das coisas incríveis que a gente pode falar sobre isso, porque já fica aqui a dica, não existe uma só paternidade. Então, a gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho, porque antes eu queria só fazer um recadinho, na verdade 2 recados rápidos. O primeiro é, se você curte o nosso podcast aqui, se você quer manter esse podcast vivo e funcionando como sempre aqui e participar daqui das nossas gravações ao vivo, você pode, como o Luiz Carlos Antônio, que está aqui, o Enzo também. Oi, pessoal, que está aqui acompanhando a gente, comentando no chat ao vivo. Se você quiser ajudar a gente a ter essa regalia, né? Essa recompensa aqui, que é a mamata isso aqui praticamente. Não vou falar mamata não, porque mamata hoje é proibido, dito o governo que nós estamos vivendo. Tomei ódio, ranço dessa palavra. Mas você pode ajudar a gente lá pelo apoia.se/Tricô de Paz. Com R$15 você tem acesso a todas essas regalias. Então vai lá, ajuda a gente e tamo junto, tá bom? O segundo recado é coisa rápida também, é só um lembrete que o podcast Coisa de Criança, que é um podcast que eu faço com a Anne, para crianças, falando sobre as coisas incríveis que acontecem na vida, divulgação científica para crianças, um podcast extremamente bem feito, não é porque eu faço não, mas ele tem uma equipe, não sou só eu e a Anne que faz, tem uma equipe que está trabalhando junto disso, para poder fazer esse podcast da melhor forma possível. Então, vai lá, ouve, Coisa de Criança tá no Spotify. Se você quiser ouvir também, por exemplo, no site da gente, é coisadecriança.com.br, é de graça e é muito incrível. Vai lá que eu tenho certeza que suas crianças vão adorar, tá legal? Então bora pra pauta. Vamos lá então, agora que parei de dar recado, vamos chamar o Daniel de volta. Daniel este que nunca esteve longe, ele estava aqui me assistindo, fazendo todos esses jabás, mas ele é muito paciente, então agradeço pela sua paciência, Daniel. E aproveito para pedir para você se apresentar um pouco mais, dizer quem é você na fila do pão, o que você trabalha, com quantas crianças você tem aí. A gente aqui, o nível de dificuldade aqui aumenta com as crianças, então vamos falar aí um pouco sobre você, querido. Bem, vamos lá. Eu sou do Recife, nasci no Recife e já morei em várias outras cidades, mas há uns 5 anos eu voltei para cá. Então estou aqui nessa minha querida e sofrida Recife novamente. Eu sou psicólogo, me formei na Universidade Federal do Pernambuco, por aqui mesmo, e sou mestre em saúde pública. E sou pai de 3 meninos. Sou casado com a Carol e sou pai do Francisco, que está com aí 3 anos e 8 meses, mais ou menos. E agora, pouco antes de estourar essa maluquice, desse pesadelo que a gente está vivendo, dessa pandemia no meio desse desgoverno atual, nasceram gêmeos Caetano e Luiz. Então somos 3 meninos aqui em casa, são uns 4 homens na casa e Carol. E então enfim, eu tenho uma trajetória nesse campo, assim, eu tenho uma história que eu acho interessante. Eu comecei bem há bastante tempo, entre 99 e 2000, no início do curso de psicologia ainda, eu comecei um estágio numa organização não governamental daqui do Recife, chamada Instituto Papai.
que quem é do campo aí com você, Tiago, conhece bem essa organização, que infelizmente nesse momento até está de portas fechadas. Eu acho que isso é um sintoma, né, de uma série de coisas trágicas, né, que tem acontecido no Brasil. Não sei se por um tempo determinado ou indeterminado, como é que vai ser, mas enfim, eu comecei um estágio no Instituto Papai. Eu queria fazer um estágio, estava meio que, mesmo no início do curso de psicologia, estava querendo alguma coisa prática, estava querendo fazer algum trabalho em comunidade, estava querendo sair um pouco dos muros da universidade, e eu fiquei sabendo dessa organização, que tinha esse nome bastante estranho, que pelo menos para mim soava bastante estranho na época, e eu mais sabia por alto o que é que faziam, né? Mas naquele momento não tinha nenhuma noção do que era gênero sequer, nunca tinha ouvido falar dessa discussão. Era uma discussão muito incipiente, muito nova no Brasil, né? Mas eu fui lá fazer uma seleção, fui selecionado, e o que era para ser um estágio de 6 meses a no máximo 1 ano, terminou se transformando num período de 6 anos. Então esse estágio ficou se renovando a cada ano. Eu passei toda a universidade estagiando no Instituto Papai, e depois se tornou meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhei por 1 ano e meio por lá depois, e só saí por outros motivos da vida, né? Acho que é a vida que vai levando a gente, né? Mas foi lá que eu fui introduzido essa questão. Então lá atrás o Papai trabalhava principalmente naquele tempo ainda com paternidade adolescente. Foi o tema que fundou a organização, foi a paternidade adolescente, né? Foi o tema de mestrado do Jorge Lira, que foi o fundador da organização, junto com Benedito Medrado. Os dois são professores da Federal hoje em dia, da psicologia. E então, logo de cara, eu comecei a trabalhar muito com jovens de comunidades de baixa renda, aqui do Recife e tal, de escolas públicas, e trabalhar muito com a temática da paternidade, e virou minha formação, assim, né? Eu tenho 2 formações, eu sempre digo. Eu tenho a minha formação como psicólogo clínico, que eu tive naquela mesma época, e eu tive a minha formação em feminismos, em gênero e masculinidades, em questões raciais, em todas as teorias LGBT, e movimento e teorias queer e tudo. Eu tive acesso a todas essas coisas estando nessa organização. E terminou que virou meu tema de vida, né? Porque eu nunca mais larguei, né? Tanto que eu nunca cliniquei, nunca fui muito para essa área da psicologia. Eu sempre continuei trabalhando com essas temáticas que o Instituto Papai levava naquela época, e depois continuou levando por muitos e muitos anos. E, enfim, então começou meu trabalho com a temática de paternidade e cuidado, e depois veio uma outra temática que meio que ganhou muito mais fôlego para mim, que foi da violência baseada em gênero, né? Então comecei muito a tentar olhar para os homens e tentar pensar de onde é que vem essa violência, né? Dos homens contra os homens, dos homens contra as mulheres, e fiz um mestrado, na verdade, trabalhando com intervenções com homens autores de violência contra a mulher. E esse virou meu grande tema durante muitos anos. O tema da paternidade, das paternidades, né, como a gente trabalha, ficou ali no cantinho durante muitos anos. Eu não fiz muito trabalho em cima disso, até que depois de várias reviravoltas da vida, enfim, eu fui fazer o mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu trabalhei muito com a temática de homens autores de violência contra a mulher. Fui trabalhar com essas questões lá em Angola. Depois fui para Brasília. E em Brasília, depois de muitos anos, isso já em 2011 mais ou menos, eu me reencontrei com a questão das paternidades, trabalhando no Ministério da Saúde, trabalhando na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens. Fui lá a convite do Eduardo Chacora, que é um grande amigo, tu também conhece, eu acho, né, Tiago? E o Edu me chamou para trabalhar lá, e ao chegar lá no Ministério, para trabalhar principalmente com a questão da saúde dos homens e violências, eu me deparei com a temática das paternidades e cuidado, que é o carro-chefe, na verdade, da política, né? Ou pelo menos terminou virando o carro-chefe da política nacional de atenção integral à saúde dos homens. E para mim foi assim, um encontro muito forte. Assim. Quando eu vi, eu estava novamente fazendo oficinas sobre paternidades e cuidado, dando palestras sobre o tema, escrevendo materiais sobre o tema, bolando campanhas para o Ministério sobre o tema. E eu via que toda vez que eu trabalhava essas questões, eu me emocionava, né? Tem um vídeo que é um vídeo do Promundo, junto com a Mencare, que é a história de Márcio, que é um vídeo do Márcio, que é uma figura, eu conheço o Márcio lá do Rio de Janeiro mesmo.
que foi um jovem pai que participou de algumas ações lá do Promundo, e tem um vídeo chamado A História do Márcio, a história de Márcio, que está no YouTube, para quem não conhece, vai lá assistir, um vídeo de 3 minutos e pouco, assim, uma coisa assim, mas que toda vez que eu colocava esse vídeo, eu chorava, toda vez, assim, e naquele momento eu fui me tocando que tinha alguma coisa ali que não era só trabalho, né? Tinha alguma outra coisa ali aflorando, que era um desejo que naquele momento da minha vida eu já estava começando a achar que eu não seria mais pai, assim, mesmo não sendo nenhum ancião, assim. Eu tenho 43 anos hoje, mas eu sempre imaginei sendo pai jovem. E é engraçado que eu fui terminar trabalhando nessa organização, né, que começou com a temática de paternidade na adolescência. Mas meu pai e minha mãe são muito jovens, né? Eles se casaram, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 19. 2 anos depois, minha irmã mais velha nasceu. Menos de 2 anos depois eu cheguei. Uns 5 anos depois, o meu irmão. Então, eles tinham mais ou menos ali, por volta dos seus 25 anos, já eram pais de 3. Então, a gente aprende com o que a gente vê em casa, né? Então, para mim, ser pai era meu pai, né? Era um pai muito jovem, atlético, energia pra caramba, não sei o quê. E eu sempre pensava que eu ia ser aquilo, né? Aquilo era paternidade e eu ia ser pai daquele jeito. E aí eu tive o primeiro casamento que não deu certo e tal, e depois passei um tempão assim, sem nenhum relacionamento muito, muito longo, e eu comecei de fato a achar, eu cheguei a fazer as pazes com o assunto, assim, pensar, bom, não é mais pra mim, não vai acontecer, não vou ser pai, tá bom, em teoria eu tava achando que isso estava pacificado em mim, né? E aí de repente eu me vejo chorando quando eu vejo esses vídeos e quando eu falo sobre paternidade, quando eu falava sobre meu pai. E aí eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa acontecendo, eu acho que esse tema não está tão pacificado quanto eu achava, né? Enfim, e a vida foi acontecendo, né? E nessa da vida acontecer, eu terminei reencontrando uma amiga daqui do Recife, assim, numa vinda para Recife. Reencontrei Carol, que nunca foi uma amiga muito próxima, mas a gente era da mesma turma, mais ou menos assim, turmas parecidas aqui em Recife. E a gente, no final do ano, terminou ficando, assim. E tava fazendo nada, ela também? Pois é, os dois de bobeira e tal. Fim de ano, né? Todo mundo de férias, na praia, né? Então, aquelas coisas assim, né? Não tinha pandemia, não tinha nada, todo mundo podia se agarrar, trocar fluidos e tudo mais, estava tudo uma boa. Enfim, e aí a gente terminou engatando assim, um relacionamento à distância, que foi ficando sério. Mas para mim tinha uma coisa muito difícil, que eu nunca quis, desde que eu saí do Recife, eu botava na minha cabeça que eu nunca mais ia voltar para o Recife. Para mim isso era uma coisa também pacificada também, tal qual a questão da paternidade, assim. Eu botei na minha cabeça que eu não voltaria para cá, enfim, questões. Mas, de repente, eu, mesmo antes de engatar esse namoro com Carol, eu vi que eu tinha que voltar para Recife, eu comecei a pensar, para onde é que eu vou depois de Brasília? E eu fiz assim, não tem mais nenhum lugar no Brasil que eu queira viver, só se for fora do Brasil. Eu pensei, fora do Brasil, se eu sair do Brasil agora com 37 anos, eu não volto mais. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas minhas avós estão envelhecendo, já estão bem velhinhas, meus pais estão envelhecendo, meus sobrinhos crescendo sem eu estar perto para ver. E aí, de repente, do nada, eu pensei, eu tenho que voltar para Recife. E aí veio essa coisa do voltar para Recife, logo depois aparece Carol na cena, e aí, sabe quando tudo junta assim e tudo parece perfeito? E de fato tudo estava perfeito, assim, foi um momento muito importante. E é isso, eu voltei, nos casamos, comecei a trabalhar de forma independente, né? Que era algo que eu nunca tinha feito, assim, uma etapa nova da vida profissional também, né? E comecei a trabalhar cada vez mais com a questão da paternidade, e isso foi ficando cada vez mais o meu tema. O tema da violência baseada em gênero, da violência contra as mulheres, ainda é algo que é muito próximo, muito forte para mim, assim. Eu participo de grupos que trabalham muito isso, mas a minha questão hoje realmente se transformou nas paternidades, né? E é isso, um resumo muito, muito meio longo, né? Não sei como é que vocês estavam imaginando, mas ficou essa coisa bem longa, assim. Ficou maravilhoso. E aí foi isso. Aqui em Recife, comecei a escrever muito sobre paternidade, comecei a pegar muito trabalho sobre paternidade, escrevi o primeiro relatório da situação das paternidades no Brasil, que é um relatório que começa, né? É o relatório global, que é algo que a MenCare propõe, que é essa rede Homens Cuida, né? Que é uma rede que está aí em mais de 60 países já.
o Promundo me convida para fazer o relatório brasileiro, então eu coordenei o primeiro relatório brasileiro, 2 anos depois coordenei o segundo, junto com a Milena do Carmo, que estava no Promundo Rio de Janeiro na época, e fora isso eu comecei a escrever, fazer cursos EAD, bolar material sobre paternidades e tal. Só que eu não era pai, né? Então para mim ficou isso, né? Eu comecei a escrever muito, pensar muito no tema, fui fazer um curso de especialização, de formação em psicoterapia infantil, assim. Então, assim, essa criança estava chegando, né? Por vários caminhos, assim, já estava povoando. Uhum. E aí chega Francisco, chega o nosso Cisco. E, como eu falei, hoje temos os gêmeos aí na área também, que acabaram de fazer 2 anos agora, eles nasceram no dia 8 de março, o que para mim foi algo muito simbólico, muito importante para mim e para a Carol, né? Caramba, olha só. Então é isso, temos para mim que sempre trabalhei com essa pauta de masculinidade, de homens, nessa necessidade de rever, né, esses padrões masculinos que são tão negativos e tão pesados e tão violentos em vários sentidos. Então a pauta que era profissional hoje em dia é tão profissional quanto pessoal, né? Eu tenho 3 meninos aqui para trabalhar essas questões, né, e para fazer esses meninos crescerem contra a cabeça, né, e contra a mentalidade voltada para o mundo e para as mulheres e para eles mesmos também, né. Acho que tá bom de resumo isso. Não, maravilhoso, cara, porque eu acho que estamos aqui diante de talvez um dos caras que mais se preparou para ser pai. Se você parar para pensar, né? Porque o cara, olha o quanto o cara já falava de paternidade, já estudava sobre isso, mas ainda não tinha um filho. Aí teve o primeiro, depois teve logo 2, pra já, né? Pra já dar aquela chacoalhada assim. Quero ser pai jovem, então tem que recuperar o tempo. Quer ser pai velho, né? Mas eu fico aqui pensando com 3 aqui, rapaz, às vezes bate um desespero, e aí quando a gente, né, ficava trocando ideia no Zap, eu ficava assim, meu Deus do céu, 2 bebês ao mesmo tempo. Aqui a Maia é um bebê, mas os outros 2 são maiorzinhos, já dá pra dar uma certa equilibrada ali, e eu ficava, meu Deus, cara, é luta. Luta. Gente, eu fico pensando, a Eva tá com 5 anos agora, eu já meio que ignoro a existência dela dependendo do lugar que eu tô. E falo, tá com Deus. A sorte está com você. Só não morre. Imagina, tipo, entrando nessa fase e vir mais um. Ou então, com 2 ao mesmo tempo pequenininhos, deve ser muito punk. Nossa, é uma experiência, assim, eu acho que não tem nada que prepare alguém para isso, nem para o primeiro filho, eu acho, assim, né? A gente pode ir, a gente pode ver, mas você falou assim, acho que até o primeiro texto que eu escrevi, quando o Francisco nasceu, eu comecei uma coluna no Portal Vermelho, aí até não sei quantos textos tem lá hoje em dia, mas inicialmente me propus a escrever 2 textos por mês, né? E no começo eu consegui fazer isso, até ele fazer 6 meses, né? Porque até ele fazer 6 meses, estava eu e Carol em casa, dividindo os cuidados com ele. Foi, assim, um momento mágico, assim, na nossa vida, porque eu também não peguei trabalho nenhum. Eu falei, até ele fazer 1 ano, eu não quero só ficar em casa. Eu quero ficar em casa e minha vida vai ser ele. Eu vou me mergulhar nisso mesmo. E eu pude ter esse privilégio por conta de Carol, né? Obviamente, porque se a gente tivesse uma situação financeira ali na continha, não ia dar para fazer isso, né? Mas Carol tem um trabalho concursado, que paga bem legal e tal. Então ela topou essa coisa comigo, né? Então foi um acordo. E eu tive esse privilégio de ser pai, assim, exclusivo, né? Durante 1 ano. E mesmo depois disso, assim, acho que até hoje não, com certeza até hoje, a minha principal função de longe é ser pai, né? Mas isso foi um grande privilégio que me foi proporcionado por Carol, né? Por conta do trabalho dela. E aí no começo eu consegui escrever direitinho, a cada 2 semanas lá vai texto. No momento que ela voltou a trabalhar, que eu me vi em casa sozinho com ele, né? Aí cadê que o texto? Tome 2 meses para sair um texto, tome 3 meses para... E agora com os 3 não sai mais texto nenhum, sai 1 só no último ano inteiro. É o texto que já é o fechamento do ano, né, cara? Já é a retrospectiva. E foi justamente, eu fiz assim, no último minuto do ano, assim, eu falei, eu tenho que lançar um texto para dizer que eu fiz um. E aí eu fiz um, assim, sei lá que dia de dezembro, assim, fiz um.
Tô tentando fazer outro agora, mas tô com ideia aqui na cabeça já há algumas semanas e cadê? Pô, é difícil mesmo, cara. Eu sei como é. Mas, sabe, tem uma coisa, já que a gente tá falando do seu trabalho também, tem uma coisa importante a gente falar, que você tem um perfil no Instagram que é muito bom, que é o @paternidades equitativas, né? E você lá, é claro, tem toda essa questão de que é difícil escrever texto toda hora, mas assim, os seus posts são de uma sensibilidade, são com conteúdo que, sabe, poucos lugares a gente vê algo assim. Então, já digo aqui meus parabéns, não só por toda essa sua jornada, mas por esse seu trabalho mais recente também, de estar divulgando isso de uma forma mais ampla, assim, né? Pelo menos nas redes sociais. Então, é muito bacana. O pessoal que tá vendo aqui a gente na live ou que tá ouvindo aí a gente agora, já segue lá. Essa história do Paternidades Equitativas, Thiago, foi mais essa vontade de tentar dialogar com mais pessoas, sabe? De encontrar um caminho para divulgar tanto esses textos que eu vim escrevendo nesse portal, né, no Portal Vermelho, quanto colocar outras coisas que eu estava pensando sobre o assunto, divulgar outros trabalhos, né, por exemplo, divulgar esses relatórios da situação da paternidade no Brasil, divulgar outros estudos, enfim, como eu participo dessas redes que eu participo e tal, eu achei que seria seria interessante meio que estar atuando também nesse front, mas eu também não tenho conseguido, e Lula, um dos gêmeos, já quebrou meu celular, já faz bem 3 semanas, eu não consegui comprar outro, aí eu sem o celular também, aí eu desisti, não consigo mais atualizar nada, aí tô ainda para comprar um celular e não consigo e tal, mas uma hora eu volto lá, mas tá meio paradinho, coitado, mas daqui a pouco eu volto lá. Mas já sigam lá que tem bastante coisa lá para ler, tá, pessoal? Tem algumas coisas lá. Agora, vamos voltar aqui então, e a gente falou algumas vezes de paternidades, eu queria ouvir de você agora por que a gente precisa falar de paternidade no plural, para caso alguém esteja achando isso muito maluco. Pô, como assim? É paternidade, você tem filho, é isso. Então, por que a gente precisa falar no plural? Olha, gente, é a mesma coisa em relação à masculinidade, né? Da mesma forma as pessoas colocam a masculinidade, né? Há um tempo atrás, eu não sei nem se agora mudou, eu acho que um dia desse que eu estava escrevendo algo, eu vi que o Word aceitou masculinidades no plural, mas eu lembro que há pouco tempo atrás eu colocava masculinidades quando estava escrevendo um texto e ele dava aquela sublinhada assim vermelha dizendo, ó, tá errado, é masculinidade, sabe? É o Word hegemônico assim, né? E a mesma coisa em relação à paternidade, né? São paternidades, sempre foram paternidades, nunca existiu essa paternidade única, né? O que a gente começa a ver cada vez mais é que esse modelo de paternidade que tentam... Aceitou? Olha aí, ó. Tá evoluindo, tudo evolui na vida, até o Word. E a questão é que você tem esse modelo, eu estou pensando aqui agora e pensando muito em outro trabalho que eu estou fazendo agora, que para mim tem tudo a ver com isso, que é no segundo relatório da situação da paternidade no Brasil, que eu fiz com a Milena, e outras pessoas também colaborando e tal, a gente terminou fazendo um levantamento para ver se existia algo sendo dito ou escrito ou pesquisa sobre a temática das paternidades negras, por exemplo. E a gente, assim, encontrou um vácuo do tamanho, assim, era um silêncio, uma invisibilização da temática gigante, assim. E a gente não tinha nem sobre o que falar muito, o que a gente colocou um pouco, a gente chamou ainda 2 pais negros a escreverem sobre essa experiência de ser pai negro no Brasil e pontuou no relatório que era urgente que algo fosse feito sobre o tema, que a gente começasse a se debruçar sobre isso, né? E o interessante é que essa coisinha que começou ali, hoje a gente, na verdade, eu estou organizando junto com o Luciano Ramos, lá do Promundo, o primeiro relatório da situação das paternidades negras no Brasil, e que a gente deve lançar aí até agosto, no máximo. Convidamos uma galera muito legal para escrever, então tem pessoas diferentes escrevendo, a Viviane Castelo Branco, Humberto Baltado, Pais Pretos Presentes, enfim, várias pessoas estão escrevendo, eu também escrevi algo, o Luciano também, e é muito gritante, gente, assim, eu fiz um levantamento, eu fiquei responsável por fazer um levantamento mesmo, assim, mais embasado, mais profundo, uma pesquisa bibliográfica mesmo, assim, sobre o assunto, e continua que você não tem nada. Então a gente começa a ver, e a gente vê que tem pessoas escrevendo agora aos poucos sobre isso, né,
que é essa visão do que é ser. Quem foi que disse o que é ser um pai? O que é ser um pai de verdade? Quem é que ditou algum dia qual é o modelo de paternidade ideal? E a gente sabe que com certeza não foi a população negra, por exemplo. Com certeza também não foram os povos indígenas brasileiros que falaram isso, né? É uma visão completamente colonizadora, imperialista, que chega até aqui, né? Desse homem, dessa família nuclear, né? Daquela família do comercial de margarina, né? Do papai, da mamãe, 2, 3 filhos, um papagaio, um cachorro e tal. E desse homem todo poderoso, que é o centro da atenção de todo mundo, né? Esse homem que é o centro da família, que esse homem meio soturno, assim, né? Meio silencioso e tal, e ao mesmo tempo todo poderoso. E essas outras figuras que ficam orbitando em torno desse homem, né? E essa questão, essa família, se ela existiu, e ela já existiu, mas assim, ela nunca foi maioria. A realidade é essa, ela nunca foi maioria. Outras famílias sempre existiram, outros pais sempre existiram, só que eles nunca foram vistos como os pais ideais, como o modelo de paternidade, né? Então, o modelo de paternidade era esse, era o cara, é o provedor, em primeiro lugar, é o cara que tem que ser provedor, né? Sim. Se você não é provedor, você já não era pai, né? E a gente começa a pensar como é que isso, por exemplo, enxotou historicamente milhões e milhões de homens do convívio com seus filhos e com suas filhas, né? Porque se você vive na sociedade que diz que o primeiro valor, e por muito tempo o único valor de ser pai, era de você cuidar e prover da sua família, não cuidar do cuidado que a gente fala, Tiago, mas do cuidar como provedor, e aí o cara não se vê possibilitado de ser essa figura, então o cara simplesmente se manda, sabe? E é isso. Então são várias paternidades, sempre foram várias paternidades, e felizmente, finalmente a gente está começando a olhar para isso. Finalmente, porque algo que eu sempre critiquei muito, mesmo dentro da sociedade civil e tudo mais, é que esse nosso trabalho, essa nossa visão, essa nossa discussão sobre paternidade sempre foi muito classe média. Sempre foi uma discussão muito branca, muito classe média, muito heteronormativa, né? São homens cis, né? Heterossexuais, de centros urbanos, todo esse perfil aí. E quantas pessoas a gente deixou de ouvir por conta disso, né? Quantas pessoas não têm suas histórias contadas e não têm suas histórias valorizadas, não têm seus estilos de cuidado valorizados, né? E eu fico muito feliz que hoje isso está mudando a passos lentos, graduais. Muito, né? Mas é porque não adianta uma mudança só individual, né? Não adianta você só falar, se envolvam, né? Se envolvam, a paternidade envolvida, né? Não funciona. Uma coisa que eu comecei a falar bastante nos últimos anos, uma pergunta que eu comecei a fazer com grande frequência, é a seguinte: a paternidade envolvida, ela é para quem quer ou ela é para quem pode? Porque não é só uma questão do desejo individual desse homem, tem uma série de questões aí ao redor, que sempre que você vai se afastando desse modelo ideal, quando você vai saindo da classe média alta, quando você vai saindo da branquitude, quando você vai saindo do centro urbano, quando você vai saindo do cara escolarizado com formação universitária e não sei o que lá. Cada vez mais esses homens que estão aí nas periferias do que seria uma paternidade real e ideal e enfim, dessa normatividade do que é ser pai, esses caras enfrentam muitos obstáculos para de fato exercer essa paternidade. Tantos obstáculos que às vezes até impede que essa paternidade de fato surja e de fato cresça, não é? E a gente tem que colocar isso, a gente tem que falar sobre isso. Então não dá para a gente ficar com esse discurso muito vazio da paternidade presente, paternidade envolvida, paternidade carinhosa, paternidade afetuosa. Tá, mas e os caras que saem às 5 da manhã de casa, passam bem 2 horas para chegar no trabalho, vão chegar em casa às 10 da noite, quando os filhos estão dormindo já, fazem isso 6, 7 dias por semana. Que possibilidade esse cara tem de estar, de fato, sendo um pai envolvido, né? Tem gente que trabalha em outra cidade, outro estado, tem que atravessar, passar horas. Pois é. E a gente tem que pensar, a gente tem que conversar sobre essas coisas, né? Porque senão fica nessa patotinha nossa aqui dos privilegiados e fica uma conversa de privilégios, né? Por isso que normalmente eu não gosto nem muito de falar sobre a minha situação. Eu vivo uma situação de muitos privilégios, sabe assim? A minha situação não importa. O meu exemplo importa muito pouco, assim. Eu quero saber como é que a galera que vive nessas condições consegue exercer a paternidade com carinho, com afeto, com presença, porque é possível.
E é possível, e eu também costumo falar isso, que para a gente saber, senão o meu discurso às vezes fica parecendo meio fatalista, né? Fica parecendo assim meio que, então não tem o que fazer, né? Então vamos entregar e... Deixa rolar. Mas assim, para a gente saber que tem o que fazer, é muito simples. Basta olhar para as mulheres. Basta olhar para as mulheres que vivem nessas mesmas situações de subemprego, de morando longe do trabalho, de as mulheres negras, as mulheres pobres de periferia e tal, e que estão ali, de alguma forma, elas não deram pé, elas continuam ali, de alguma forma, elas conseguem dar um jeito de estar junto, de estar presente, na medida do possível, mas elas estão ali fazendo, elas estão sendo essa mãe suficientemente boa que o Winnicott falava, né? Isso. Então, esse conceito é maravilhoso. A gente não tem que colocar aqui nenhuma idealização de que tipo de pai, de que tipo de mãe é assim. Pô, se a gente nesse mundo consegue ser um pai suficientemente bom e uma mãe suficientemente boa, a gente no momento que tem, do tempo que a gente tem para estar com nossos filhos, com nossas filhas, a gente conseguir estabelecer ali algo verdadeiro, a gente conseguir escutar de forma verdadeira, a gente conseguir se colocar de forma verdadeira, a gente conseguir se abrir para essas crianças, para que elas nos enxerguem, não é? Você não precisa ter todo o tempo do mundo. Uhum. Tem pai que tem todo o tempo do mundo e o filho nunca vai saber quem é esse pai, porque esse pai nunca teve condições Exatamente. emocionais e também por conta da bagagem que ele carrega, para chegar e de fato se mostrar para esse filho, olha filho, eu sou essa figura aqui, esse sou eu, com todas as falhas, as dificuldades, os pontos positivos, esse sou eu. E tem pais que com muito pouco tempo conseguem fazer isso de forma muito genuína, e isso daí é de importância ímpar para o desenvolvimento de uma criança, poder enxergar quem são essas pessoas que a gente olha assim para cima, né? E esses adultos estão lá em cima, assim, e a gente olha para eles assim com tanta admiração, né? Mas quem são essas pessoas, né? Isso faz muita diferença, né? Pois é, cara, isso faz toda a diferença. E eu acho que até dentro dessa visão que quando você traz, né? Poxa, como é que é essa família na periferia? Por que a mãe dá conta e o homem não dá conta, né? E por que ele não se dispõe a dar conta também? Eu acho que dentro dessa construção, inclusive, é um dos passos em rumo ao mínimo de equidade ali de gênero, que esse pai saiba que ele também pode dar conta minimamente de alguma coisa, e isso também vai aliviar um pouco aquela sobrecarga, aquela mãe, claro, que além de tudo trabalhar, ficar tantas horas no ônibus, não sei o quê, que ainda tem que ver se o seu filho está fazendo trabalho de casa ou não, se está fazendo dever da escola, né? Então, eu acho que esse trabalho, ele é de extrema importância. E eu queria até fazer uma provocação aqui, que como que as coisas são, né? Porque eu tenho certeza que muita gente que deu play nesse episódio aqui, porque, né, se a gente olhar o demográfico aqui do nosso podcast, ele é majoritariamente branco, classe média, né? Que são as pessoas que a gente ouve. E eu tenho certeza que muita gente deu play nesse episódio esperando ouvir alguma coisa tipo, não, porque tem a paternidade do cara que não cuida, e quais são as paternidades diferentes? A outra é a paternidade ativa, que na real é tipo até um tema super falacioso, sabe? Porque teoricamente não deveria nem existir. A gente tá falando de paternidade, né? De uma vivência de afeto, cuidado, presença, mas se coloca... Eu até entendo quem defenda que exista a necessidade desse termo para você tentar entender pro cara que tá ali sem entender o que é para fazer, tentar mostrar ali, olha, isso aqui é diferente do que você viveu talvez com o seu pai, do que você tem como referência. Mas ainda assim, é algo completamente desnecessário. Paternidades não vem de tipos e estilos diferentes de paternidade porque um mercado ofereceu. Porque na real é isso, né, que acontece. O capitalismo ele vem trazendo toda essa bagagem, como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra aqui, de produto, né, do cuidado dos filhos, que vem sempre carregado de uma série de outras necessidades que se criam para essa classe média que está aí tentando se entender com os seus filhos. Então, vou tentar exemplificar mais. Hoje em dia, por exemplo, cara, tá todo mundo... Antes era o quê? Não, porque o seu filho, pelo menos na maior parte da classe média ali, o pessoal ficava, não, tem que botar numa boa escola, tem que saber quantas línguas com 5 anos de idade, não sei o quê. Eles, né, são esses tipos de coisas, assim. Tava tendo aula de educação financeira com 4 anos, tem que ter, né? Essas loucuras.
Mas, hoje em dia, a coisa meio que descambou para um outro lado também. Porque é muito assim, não, o meu filho, ele precisa ser o ninja da inteligência emocional. Ele precisa ter toda essa formação, eu vou fazer todos os estudos de neurociência e eu preciso entender o funcionamento do cérebro da criança para que ele seja o mestre da inteligência emocional e consiga dominar o mercado de trabalho, porque ele não vai se deixar dobrar por ninguém. E, de novo, é o capitalismo que está passando a perna na gente, mais uma vez, e a gente não está percebendo, sim, né? Sim. Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Você vê, né? A gente viu um boom, né? A paternidade está na moda, não é? Isso eu acho que está muito evidente nos últimos anos, né? A temática das paternidades está na moda. Então você vê nos programas, você vê nos comerciais, você vê a paternidade sendo vendida, bem como você falou, né? Mas é isso, para quem tem uma bagagem, para quem tem um olhar assim, como eu faço, eu enxergo esse campo através de uma perspectiva feminista, eu enxergo esse campo através de uma perspectiva da saúde pública, né? Então o meu olhar vai mais por aí, né? Então desse campo de luta mesmo da sociedade civil organizada brasileira e internacional também, não é? Então, eu sempre vejo os dois pés atrás, né? Quando você começa a ver o mercado pegando, porque o mercado pega antes, né? O mercado pega e o mercado dilui, né? Ele transforma aquilo de uma forma, ele torna aquilo de uma forma muito mais palatável, né? E ele vai atrás de algumas essências que ele encontra aquilo, né? Isso tudo é base de muito estudo, gente muito inteligente pensa em tudo isso. Inclusive muitos psicólogos, né? Minha categoria aqui tem grande culpa desse tipo de coisa, trabalhando junto com publicidade para fazer essas coisas, né? E você vê isso com o feminismo também acontecendo, né? Então você vê essas grandes marcas aí, né? Essas grandes marcas de roupa aí, que eu não sei nem falar o nome, Gucci, Louis Vuitton. Eu não quero defender, mas fazendo advogado do diabo aqui, é melhor esse modo banalizado, pelo menos falado, que dá o mínimo de consciência do que antes não ter nada. Sim. Mas, obviamente, não deixa de ser errado você tentar ganhar dinheiro em cima de uma causa séria, né? Algo que deveria... Rapaz, isso dá pé para umas 3 horas de discussão. Porque é verdade. É aquilo assim... É difícil. Mas não é. Exatamente. Isso, mas não é isso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba provocando um esvaziamento completo do que é aquilo de verdade. Sim, então, esse que é o perigo, será que vale a pena mesmo uma Gucci ensinar o que é feminismo para uma menina? Será que o que é esse feminismo que a Gucci, por exemplo, né? Tô usando o exemplo do Daniel, nem sei o que vocês fazem campanha disso. Vamos fazer um exemplo próximo. Uma marca dessas. A Bia da Bradesco fazendo campanha contra assédio. Agora a Bia, a inteligência artificial da Bradesco, botou frases de respostas contra... normalmente não, né? Homens que xingam a própria inteligência artificial mesmo, usando argumentos machistas e tudo mais. Esse tópico, por exemplo, obviamente é o banco tentando ganhar dinheiro em cima de uma campanha. Não deixa de ser um modo ruim. Vai ter algum efeito? Vai causar algum tipo de impacto? Não sei, mas de certa forma acho válido. Mas tem limites disso, né? Por exemplo, você já botou no extremo, tipo, chega a ser até idiota, né? Real, mas idiota. Tipo, a Gucci ensinando sobre feminismo. Caralho, não faz sentido nenhum essa porra. Aí, mas tem uns pontos que eu acho que a gente não precisa invalidar, né? Não sei. É foda, como você falou. É muito difícil. Eu acho que não é invalidar, não é? Mas eu acho que assim, a gente tem que... eu acho que nós temos uma obrigação de tentar entender o que é que está acontecendo e qual é o subtexto, né? O que é que está se tentando fazer quando se faz isso, né? E a gente tem que pensar mesmo, porque é isso, a gente corre o risco de ter uma percepção de mudança, mas de fato não ter mudança concreta alguma, porque a discussão não é politizada, a discussão não visa, no final das contas, quando isso é colocado de uma forma mercadológica, o mercado não está querendo mudança, o mercado está querendo ali, ele vê que aquele tema está... esse tema está pegando ali, então eu vou me chegando de alguma forma, mas existe aí uma proposta de mudança concreta? O que é que essa galera está fazendo para, de fato, ter uma mudança concreta? Então, assim, se isso estivesse acontecendo e a gente estivesse vendo, de fato, está caindo o número de violência doméstica e familiar contra as mulheres, olha, os homens estão aumentando a participação na divisão das tarefas domésticas, está diminuindo o número de homicídios da população trans e de homossexuais aqui no Brasil, o racismo está diminuindo, sabe assim?
E nada disso está acontecendo, pelo contrário, né? Então, como é que essas empresas estão incidindo politicamente, por exemplo, no tema? Porque elas têm poder para incidir politicamente, elas têm poder para fazer essa discussão. E eu vou dar um exemplo concreto aqui para isso, só para vocês terem uma ideia. Marco Legal da Primeira Infância. Teve toda uma discussão, o Marco Legal da Primeira Infância, quando estava sendo elaborado lá em Brasília, né, isso 2011, por aí, eu estava trabalhando no Ministério da Saúde. E aí fui convidado para algumas discussões. Inicialmente, a ideia que o Marco estava propondo, ou que as pessoas que estavam trabalhando no Marco Legal da Primeira Infância propuseram, foi de aumentar a licença paternidade para esse pequeno nicho privilegiado, né, dos homens que têm carteira assinada e trabalham em uma empresa que participa do programa Empresa Cidadã, ou então que são funcionários públicos, né, então a gente está falando de uma parcela diminuta da população, quando o ideal seria o direito para todos, né? Então, o Marco Legal da Primeira Infância, ele é uma vitória, mas ao mesmo tempo ele dá um passo atrás, porque na medida em que ele concede isso daí, os projetos que existiam na Câmara dos Deputados, pensando no avanço geral da licença paternidade, pararam. Porque assim, não, já foi resolvido. Não foi resolvido. A licença continua sendo de 5 dias. A maior parte da população tem 0 dia, porque a gente está numa situação hoje em dia quase 50% das pessoas do mercado informal. Então, enfim, lá vou eu saindo, mas voltando. Então, a discussão era 1 mês. O que estava colocado no texto inicial era passar para 1 mês. Então, além dos 5 dias, adicionar 25 dias, não é? E aí quem foi que chegou e bateu diretamente na porta lá do gabinete da Casa Civil para falar diretamente com Dilma, que era presidenta à época, e falar, ou colocam, ou tiram isso dessa licença paternidade aí aumentada, não sei o que lá, ou a gente esvazia e ninguém vota isso. Foi a galera das empresas. Foi esses grandes conglomerados empresariais do Brasil que chegaram e falaram, olha, isso aí a gente não topa, a gente não quer isso. Sem estudo, sem nada, falando, isso vai sobrar pra gente, a gente não quer isso, essa conta vai estourar pra gente, um monte de homem passando um tempão em casa, não sei o que lá, e simplesmente impediram que fosse colocado 1 mês. Aí depois teve toda uma negociação, diminuíram então, né, para adicionar 15 dias. Então teve toda uma conversa para 15 dias além dos 5, ou seja, chegando nos 20. Ou seja, se perdeu 10 dias aí. Isso. E mesmo esses 15 dias adicionais, essa galera não queria. Precisou muita discussão para que eles topassem esses 15 dias adicionais. Então você vê, eu tenho certeza que são essas mesmas empresas que estavam lá com seus grandes conglomerados, né, com uma voz uníssona chegando, com todo o poder que eles têm de fazer lobby empresarial, foram essas mesmas empresas que eu tenho certeza que elas fazem campanhazinhas bonitas sobre paternidade, que elas fazem campanhazinhas bonitas sobre feminismo, girl power, não sei o que lá, tarará, tarará. Então isso é um esvaziamento de uma pauta política. Então eles se mostram aqui alguma coisa, mas por trás eles estão mantendo os interesses deles, e os interesses deles não são só financeiros. Os interesses dessa galera estão aliados ao patriarcado. Então o que eles querem é que as coisas continuem exatamente como estão. Eles não querem equidade de gênero, eles querem os homens ainda nessas posições de poder, eles vão liberando um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Qualquer coisinha um pouco mais extensa, qualquer mudança que aparente ser uma mudança mais profunda, essa galera puxa o freio, né? Tem um livro que eu gosto muito, cadê ele? Que para mim é um livro de referência, assim, que é o da Susan Faludi, que ele é tanto minha referência que ele está aqui. Eu tinha colocado aqui, ele tinha esquecido. É o Backlash, o contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres. É um livro da década de 80, ela é norte-americana, mas muito do que ela fala explica muito do que a gente está vivendo. 91, na verdade, na década de 80. Então, tem um trecho que ela explica isso. Ela fala assim, olha, um backlash, que é esse movimento contrário a qualquer movimento de avanço que alguma determinada categoria ou grupo populacional tenta conseguir, né? Seja a população negra, sejam as mulheres, as pessoas com deficiência, LGBTs e tal. Sempre que tem algum avanço, esses grupos, que são quem na verdade controlam tudo, né? Nós somos todos marionetezinhos na mão deles, assim, e eles controlam os governos, a verdade é isso, eles têm mais poder do que os governos. Eles chegam e puxam o freio, e eles têm que puxar o freio
antes que essas mudanças vão longe demais. Então, quando essa mudança começa a chegar num ponto que parece, olha, está chegando num ponto de que não tem retorno. Essa galera que a partir daqui vai voar. Então, é esse momento que eles têm que puxar o freio. E a gente vê exatamente isso acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Isso já começa a acontecer ainda no governo Dilma. A gente começa a ver a pressão cada vez mais forte das bancadas evangélicas, né? Da bancada do BBB que falam, né? Do boi, Bíblia e bala, né? Então, essa galera que durante o tempo até compôs com o governo, chega um determinado momento, eles puxam o freio, falam, tá indo longe demais esse negócio de feminismo, de mulheres no poder, da população negra tendo seu espaço, das cotas raciais, de toda a discussão LGBT, indo para tudo que é lugar, e começa esse monte de falácia, esse monte de mentira sobre todos esses movimentos, né? Então, avanços das mulheres e avanço da pauta de gênero vira ideologia de gênero, não é? E o termo é demonizado por essa galera. Aí surge o kit gay, não é? Essa grande mentira, gigantesca mentira, que inclusive foi o Promundo tinha materiais dentro desse kit gay, que era um material voltado principalmente para educadores e educadoras, para que esses professores e coordenações das escolas pudessem olhar a realidade das suas escolas, identificar situações de violência contra crianças que podiam ser trans ou homossexuais ou lésbicas e tal, e identificar essas situações entre crianças e adolescentes e saber como intervir, como conversar, como acolher, como impedir o bullying na escola contra essas crianças e adolescentes, né? Nunca foi nada que fosse para ser diretamente utilizado com as crianças, né? Então, a Ecos Comunicação e Sexualidade, lá do São Paulo, que é uma grande e fabulosa ONG, que nasceu aí junto com o Instituto Papai, com o Instituto Promundo, participou desse material também, e aí, de repente, esse material é puxado, porque a igreja evangélica começa a bater e inventa essa história de kit gay. A presidenta Dilma é obrigada a retirar esse material, a não lançar esse material, porque ela estava sendo chantageada. Ou você coloca isso ou a gente sai do governo. Enfim, gente, é esse tipo de coisa que acontece, né? Então, então é uma gigantesca explanação para mostrar como a gente tem que ter muito cuidado com essa moda da temática, né? Então, cada vez mais por exemplo, estou cada vez mais encantado, querendo saber dessas masculinidades e dessas paternidades que não tem ou tem muito pouca voz, e que eu acho que é só essa galera se colocando que a gente vai conseguir ter, de fato, uma mudança estrutural, né? Então é isso, eu quero saber do que é ser um pai negro, um pai preto nesse país, eu quero saber de como é que é a vivência de um pai homossexual, de um pai trans, eu quero saber da história de um pai de uma comunidade indígena e como é que essa galera está resistindo e vivendo, eu quero saber desses pais das periferias. Eu acho que essa galera, que quando essa galera conseguir se posicionar, os pais que estão no sistema prisional, os meninos que estão dentro de instituições como o DEGASE, né, essas instituições todas aí ao redor do Brasil, que são pais e que são filhos também, não é? E aí, cadê essa galera? Cadê essa galera? Assim, a gente quer saber dessa galera. Essa galera tem direito de ser pai? Essa galera tem direito de crescer com seus filhos? Primeira infância, como é que é? Primeira infância para quem? Como é que faz primeira infância? Como é que se diz que a primeira infância é prioridade num país como esse? Que prioridade é essa? Exatamente. Não adianta fazer campanhazinha bonita, ou às vezes, se você parar para pensar, né, que existem algumas empresas hoje que, por conta própria, oferecem uma licença paternidade estendida, né, para além até dos 20 dias. É claro, isso é uma coisa muito boa, a gente celebra e tal, mas você fica olhando assim, poxa, será que até que ponto isso de fato é um movimento porque essa empresa está comprometida com algum tipo de mudança, ou se ela, na verdade, está querendo fazer isso e vai gerar uma campanha para gerar um buzz muito grande para reforçar a marca, porque eu já vi coisas acontecendo assim também, né? E até puxando aqui um pouco o que o pessoal tá falando muito aqui no chat. Você deixou o pessoal oriçado aqui, cara. Então vou ler um pouquinho. Aí, o pessoal, os nossos apoiadores supimpas estão lendo aqui. Eu falo demais, gente, desculpa. Não, tá maravilhoso. A gente tá quieto aqui porque tá... Você vai entender. Tem um comentário aqui que vai explicar exatamente o que tá acontecendo. A Lumelo, primeiro, ela falou assim, olha, acredito que se a empresa usa o tema apenas para se propagar, né, para fazer propaganda, mas não muda a sua política interna para fomentar a mudança que defende nas propagandas, não é válido. Perfeito, é isso aí mesmo.
Aí o Enzo aqui já me fez uma provocação baixa, não gostei, porque você falou lá da bancada BBB, que é péssimo, né? Aí ele botou, ó, viu como BBB é uma coisa ruim? Não é, cara. Deixa eu me alienar. Eu tenho 3 filhos. Tá vendo uma porra de uma pandemia, há 1 ano trancado em casa. Me deixa a Globo me alienar nesse sentido, tá bom? Vamos, isso é outra pauta, tá bom? Aí, mas o Enzo depois falou, olha, gente, a cabeça não para de explodir aqui. Daniel tem que voltar para mais episódios, por favor. Então já fica aqui o convite. Inclusive, é muito legal que lá nos, sei lá, anos atrás, foi justamente aqui no Rio que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Num desses seminários da paternidade aqui no Rio. Então é muito legal que a gente tenha se esbarrado e que a gente esteja aqui conversando novamente hoje, tá? O Ricardo Lana, que talvez você conheça, porque ele também fala um pouco sobre isso. Acho que ele já participou de alguma coisa. Ricardo, depois bota aqui no chat se você já participou de alguma coisa, mas eu acho que você já participou de algum seminário também. Mas ele perguntou pra você se... na verdade, ele tá falando aqui, Daniel, tem um projeto bacana sobre masculinidade começando no MST também. Eu não sei se você conhece, mas aí se você não conheceu, o Ricardo, joga aqui também, pô. Não lança uma de... Não conheço. Não manda uma de mestre dos magos, não. Solta e vai embora, conhecer. Não. O MST é uma das organizações que eu mais admiro, assim, mas que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. Eu adoraria um dia ter a oportunidade de trabalhar, de cooperar, dar qualquer participação assim com o MST. Se alguém do MST estiver escutando, assim, me convida aí que eu vou de graça. Só pela causa e porque vocês são foda demais. Boa, isso mesmo, cara. Inclusive, Samuel, você tá escutando a gente, né? Deve estar xingando a gente porque a gente fala demais e a gente acabou de fazer uma menção ao BBB, então eu sei que você me odeia por isso, mas Samuel é nosso editor, tá, ô Daniel? Só pra te explicar. E o Samuel, ele... talvez ele conheça alguma coisa. Se você conhecer, Samuel, de alguém aí de movimentos de paternidade dentro do MST, me avisa, que aí a gente também faz essa interação aí. A gente aqui tem uma preocupação dentro do Tricô, né, de trazer vivências diferentes na paternidade. Então, eu reconheço total a importância do que você falou sobre como que é importante a gente, né, conversar e entender como é que é a paternidade de um homem trans, né, de um homem preto, de um homem que, por exemplo, é drag queen, que, não, né, que já é uma outra coisa, não é questão de gênero, né? Então, é tão importante a gente entender como que essas outras paternidades acontecem, e eu tenho certeza que esse episódio aqui foi só o primeiro da sua participação, porque a gente tá aqui embasbacado com tudo que você tá conversando com a gente, cara. Sua pimpa. Eu queria aproveitar e ouvir de você um pouco uma experiência que eu particularmente gostaria muito de ouvir e de conhecer, e talvez até se você tiver depois algum contato e me passar, eu acho que ia ser uma ótima pauta pra gente conversar aqui no Tricô, que é o início de tudo pra você, né? Que foi justamente trabalhando com pais adolescentes. E é uma coisa que a gente aqui, sei lá, o pai mais jovem que a gente encontrou para trocar ideia aqui deve ter seus 20 e tantos anos, sabe? Então, conta pra gente um pouco dessa experiência, do que é, do que você viu, porque realmente é um momento da vida que é muito já conturbada por si só, né? Quem tá vivendo a adolescência, e você se tornar pai, e como é que é essa coisa do pai que vê a necessidade dele estar junto ali, não de, né, jogar aquela fumacinha ninja ali e sumir da vida daquela mãe, daquela criança. Cara, é uma temática muito interessante. É algo que você até hoje encontra várias pesquisas sobre o assunto, tal, diferente de quando o Instituto Papai começou, né? Como eu falei, o Instituto Papai surge da pesquisa de mestrado do Jorge Lira, né? E ele, então, vai pesquisar essa questão, né? Foi proposto para ele que ele fosse falar sobre maternidade adolescente. Aí ele fez, não, mas peraí, ele foi fazer a pesquisa dele, ele viu que já tinha muito trabalho sendo feito sobre isso, e ele não encontrou nada sobre os pais, né? Ele falou, caramba, mas cadê esses pais, né? E ele decide transformar, fazer essa pesquisa, e transforma essa pesquisa numa coisa linda, que essa pesquisa termina virando uma instituição, né? Vira primeiro uma organização, um núcleo dentro da universidade, dentro da UFPE, e depois ganha CNPJ e tudo mais, e vira uma ONG, né? E para mim foi uma experiência muito rica. Eu mesmo, jovem na época, né, devia ter ali meus 20 e poucos anos, quando estava fazendo esse trabalho,
iniciando esse estágio no Instituto Papai, mas fazendo oficinas com garotas de 14 anos, 16 anos e tal. E para mim a coisa que mais me chamava atenção era a surpresa desses meninos quando eles se viam em um espaço, ou mesmo dentro da casa deles, porque eu fazia muita visita domiciliar, principalmente um projeto que a gente fez em parceria com um posto de saúde da Brasilite, aqui em Recife, lá perto da Várzea, que é o bairro da Universidade. E então eu fazia muita visita domiciliar, a gente saía procurando onde é que estavam esses garotos, né? E ia conversar com eles. Uhum. E depois de conversar, de escutar, né, a gente chegava basicamente se apresentando e dizendo: eu quero te escutar, como é que tá aí? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá a tua cabeça, sabendo que você vai se transformar pai? E esses meninos começavam a falar, às vezes com uma certa resistência inicial, mas depois eles começavam a falar, seja em grupos que a gente fazia dentro de hospitais também, em maternidades, né, ou então dentro de escola, ou na própria casa deles, e algo que algo que se repetia muito, e eu achava muito bonito e ao mesmo tempo muito triste, quando a gente ia se despedir desses meninos, e eu perguntava: e aí, como é que foi a conversa? Foi muito estranha? Foi muito esquisita? Chega aqui um cara na tua casa que tu não conhece para perguntar sobre paternidade e tal, e a maioria desses meninos falava assim: cara, foi muito bom, porque ninguém nunca tinha me perguntado como é que eu tava. E isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado, você pensar, você ser adolescente. Isso eu tô falando de adolescentes pobres, em sua maioria negros, né, de periferias aqui do Recife e tal, que era com quem a gente estava trabalhando nessa época, e você já se vê pressionado por todos os lados, né, com tantas pressões que você na adolescência tem que responder, né, e os meninos têm que responder muita pressão, né, e isso que a gente, quando começa a falar sobre gênero e masculinidades, né, às vezes a pessoa fica: mas como assim? Tu vai falar com um privilegiado, vai falar com quem tem poder? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que, calma, assim, primeiro que gênero é um termo relacional, a gente não tem como falar de gênero só com mulheres, né? Gênero só existe, a discussão, se a gente está fazendo essa discussão relacional entre homens e mulheres, dentro de todo esse escopo das orientações também, sexuais, da questão de gênero, né? Enfim. E alguns conceitos, algumas pessoas, né, como o próprio Michael Kaufman, que é o fundador da campanha no Laço Branco, né, a campanha dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha que eu admiro muito, assim, começou lá no Canadá em 91. E o Michael, ele fala... ele tem um termo que é muito similar até algo que a Raewyn Connell, que é a grande figura, né, da pauta de gênero e masculinidades, ela tem um termo muito similar também. Ela que cunhou o termo masculinidade hegemônica, né? Mas o Michael fala das contradições do poder entre os homens, né? Então ele fala assim: olha, vamos ter calma quando a gente fala que os homens têm esse poder, porque primeiro que esse poder está distribuído de uma forma completamente desigual entre os homens, né? Então um homem negro tem acesso a pouquíssimo poder, muito menos do que você pode imaginar, né? Quando comparado ao homem branco, né? E se for um homem branco escolarizado com, enfim, classe média alta para cima, aí são mundos diferentes, né? São mundos completamente diferentes. Então eles têm acesso a pouquíssimo poder. Então a partir daí você tem que ter muita calma, assim, quando a gente fala disso. Então é óbvio que, comparando a uma mulher negra também de periferia, com baixa escolaridade e tal, esses caras vão ter uma série de privilégios, né? Alguns muito básicos, assim, não é? Muito básicos e ao mesmo tempo que mudam completamente a vida, que é a possibilidade de andar livremente na rua, né? Sem medo de ser estuprado, sem medo de sofrer um assédio sexual, né? Isso é algo que a gente não pensa nisso, né? Homens não pensam nisso, a gente não pensa nisso. Isso é um privilégio absurdo. Agora, um homem negro não pode andar livremente na rua porque ele tem uma série de outras coisas que podem acontecer aí, como, por exemplo, violência policial, que um homem branco como a gente não tem o menor medo de sofrer isso, né? E já é um medo frequente de qualquer homem negro desse país, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que ir colocando, várias caixinhas que a gente tem que ir abrindo para poder falar desses conceitos. Mas bem, então esses meninos de periferia, esses meninos jovens, adolescentes que vão se tornar pais, eles são completamente invisibilizados. Tem até uma história que é
que eu sempre repito, que foi quando a gente foi começar esse trabalho nessa comunidade, né, em parceria com esse posto de saúde. Na verdade, esse posto de saúde entrou em contato com o Instituto Papai, e isso eu estou falando lá em, 2001, 2002. E entraram em contato porque, enfim, ficaram sabendo da organização, que a gente trabalhava com direitos sexuais e reprodutivos, com gravidez de adolescência e tudo mais, e falaram que, falaram que tinha um problema lá, porque tinha uma epidemia de gravidez de adolescência. Então o termo já a gente fez, nossa, uma epidemia, né? O que é que está acontecendo, né? Tem um mosquito, né? Lá, fora o mosquito da dengue, tem um mosquito engravidando a galera. E a gente falou, vamos lá, né? Vamos sacar a corrida desse pessoal, né? E a gente chegou lá e a gente falou, gente, vamos marcar uma reunião, junto o pessoal do posto todo, vamos conversar, junto as agentes comunitárias de saúde, vamos bater um papo, vamos saber exatamente o que é que está acontecendo, para a partir daí a gente entender, fazer enfim, uma análise do que é que está acontecendo. E aí elas falaram, a gente se apresentou, falou também que a gente trabalhava, principalmente, então, o foco da organização era com homens, né? No caso ali, seria o trabalho com pais adolescentes ou futuros pais adolescentes, né? E aí eu cheguei e falei assim, o seguinte, gente, vocês estão falando aí do número muito alto, de fato era um número alto para o tamanho da comunidade, né? Longe de ser uma epidemia, mas um número alto, maior do que a média. E aí eu não vou lembrar o número exato aqui agora, mas eu falei, são quantas adolescentes, gestantes, nesse momento que vocês estão acompanhando? E aí puxaram na hora assim, um calhamaço de prontuário, assim, né? E tinham anotado, tinham no caderno, estava na ponta da língua, era assim, tipo, 137. Era algo assim, era por aí, menos 150, bem mais do que 100. Aí eu falei, beleza, é um número alto, vocês têm razão e tudo mais. Agora, quantos pais adolescentes vocês conhecem, vocês mantêm contato, vocês enfim, quantos pais adolescentes você conhece? Porque a gente trabalha com os pais, então a gente vai ter que conversar com esses caras para começar a pensar em algo para fazer, seja fazer uma oficina aqui. Aí elas se olharam com a cara assim, isso é equipe toda feminina, né? O posto de saúde é um ambiente muito feminino, né? A médica era uma médica, era enfermeira, que era uma enfermeira-chefe, diretora do posto, agentes comunitários todas eram mulheres, atendente era mulher, só tinha mulher no posto. E por que isso, né? São posições de cuidado que os homens geralmente não ocupam, né? O normal seria às vezes ter um médico, né? Isso. Mas o resto normalmente você vê são todas isso. Mas enfim, elas se olharam assim com a cara, aí começaram a conversar, aí conversaram, uma levanta e puxa a outra, e não, e o fulano, não sei o quê. Aí depois de uma reuniãozinha que elas fizeram durante alguns minutos, olharam pra gente assim, tava eu, a Luciana, que era até a coordenadora na época, que trabalhava comigo, e eu trabalhava com ela, na verdade, eu era estagiário, que metido eu sou. E aí eles falaram assim, olha, nós conhecemos 5. Eu fiz 5, gente, de 137, assim, como assim, gente? Tá vindo homem das outras comunidades assim para namorar com as mulheres daqui? O que tá acontecendo? Aí elas falaram, não, a gente conhece 5. Aí a gente falou, então, vamos fazer uma proposta então. Vamos marcar 2 caminhadas pelo bairro semana que vem, uma pela manhã e uma à tarde. Junte aí, separe as agentes comunitárias, que são mulheres que moram nos bairros, né, que residem no mesmo bairro onde trabalham. Aí falou, vamos fazer uma busca ativa, vamos sair andando e tudo que é homem que a gente encontrar com cara de ser homem jovem ou adolescente, a gente vai se apresentar e vai perguntar, oi, você é pai? Oi, você vai ser pai? E assim a gente fez na semana seguinte. A gente tirou uma manhã e fez isso, e outro dia a gente tirou uma tarde e fez isso. E nessas 2 caminhadas pela comunidade, a gente conheceu quase 40 pais, ou meninos adolescentes. Eita. Que iam ser pais ou que já eram pais. 40, isso. Nossa! E assim, e o melhor foi a cara de surpresa das agentes comunitárias de saúde que conheciam esses garotos, esses meninos, porque moram na mesma comunidade. E aí eu lembro que teve uma que uma mulher assim, deu um safanão no menino assim, aí fez, menino, e você é pai? Nunca me disse? Aí o menino olhou para ela com a cara assim, fez, mas você nunca me perguntou. Então você vê que é uma invisibilização completa, né, desse moleque, não é assim, desse menino aí que tá ali nesse momento tão conturbado na vida, um momento que é um momento divisor de água, porque você tem uma situação aí que um adolescente que vai ser pai, então o que é que vai acontecer? Ele tem poucas opções aí, então pouquíssimos, ainda mais se você é um adolescente de periferia, de uma família pobre e tal,
geralmente esse menino vai deixar a escola se ele não tiver orientação. Porque é isso, ele vai ter que prover, ele vai ter que trabalhar. Se ele não trabalhava ainda, geralmente ele já trabalhava, mas ele vai ter que trabalhar mais. Porque tem uma criança vindo aí, ele tem que ser responsável. Então tem um olhar imediatista, né? Assim, eu tenho que ter dinheiro agora. Mesmo que isso ferre meu futuro pra frente, que eu não vou ter nenhuma formação de segundo grau. E segundo grau, né? Eu não sei nem falar o novo grau aí pra... Eu sou velho mesmo, gente. Então, eu só falo segundo grau. Eu não consigo falar esse negócio. Eu chamo vestibular, segundo grau... Eu chamo de CA, eu falo que o Gael entrou no CA agora e tá errado, eu sei, mas é isso aí. E aí você vê esse garoto, ele vai geralmente sair da escola, ele vai procurar um trabalho, ele vai procurar qualquer trabalho, ele vai geralmente se meter em situações de trabalhos completamente assim, mal remunerado, porque ele também não tem formação para ter um trabalho um pouco melhor, vai ficar preso em situações de trabalhos que exploram esses garotos assim. Muitas vezes aí entra a questão sedutora, né, que não é apenas no Rio de Janeiro e grandes centros urbanos, enfim, mas está colocado no Brasil inteiro, que é o tráfico de drogas, que entra como uma via concreta de dinheiro para esses garotos aí, e a gente começa a ver essa relação também que começa a ser estabelecida. Enfim, gente, é um tema muito rico, é um tema que suscita uma série de coisas, e se a gente teve medo, assim, eu fui pai com 40 anos, e eu estava me vendo ali fazendo tudo aquilo pela primeira vez, né? Mesmo tendo todo o conhecimento, eu era um expert em paternidade sem ser pai, então eu tinha todo um conhecimento, na verdade, o conhecimento de falar sobre a importância da divisão das tarefas domésticas, da importância da paternidade, o que uma paternidade pode fazer de bom para os homens, para suas parceiras ou ex-parceiras, para as mães dessas crianças, para essas crianças, enfim... todo embasamento científico, mas eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha pegado um recém-nascido no colo, quer dizer, eu peguei meus sobrinhos, mas pouquíssimas vezes, eu nunca tinha cuidado de fato de uma criança. Então, essa coisa verde aí, só que ao mesmo tempo tinha assim, mas peraí, eu tenho uma situação de uma estabilidade financeira por conta de Carol, como eu falei, se fosse depender de mim estava muito complicado nesse departamento também, mas e uma maturidade, uma semi-maturidade emocional, né? Uma cabeça já analisada, terapeutizada de várias idas e vindas e tal, todo dodói da cabeça, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tinha passado por muito, né? Já tinha visto muito na vida e já tinha uma certa experiência na vida para começar, para não se assustar muito com aquele momento, né? Porra, imagina você ter 14 anos, imagina você ter 16 anos, né? Ainda numa situação de precariedade financeira e tal. É muita coisa, é muita coisa e é necessário muito mais ser feito. Tem um vídeo, agora eu não vou lembrar do nome, mas eu posso tentar procurar depois. Mas nessa época que eu estava lá no Instituto Papai, vários desses garotos que participavam dessas oficinas com a gente participaram num vídeo falando sobre essa experiência, né? Falando sobre o susto de ficar sabendo, né? Da gravidez e tudo mais, de como é que foi o nascimento. Era um vídeo, tem vários depoimentos bem legais. Eu acho que era tipo, e agora? Vou ser pai. Uma coisa dessa. Certamente está no YouTube e tal. É um vídeo que eu não vejo até há muito tempo. Eu vou atrás dele para rever. Pô, vê sim, manda pra mim que eu boto o link no post. Massa. Eu vou tentar, de repente eu coloco um dia desse lá, quando eu voltar para paternidades equitativas, eu coloco e te marco para você dar uma ajuda, impulsionar. Beleza. Pô, com certeza, vai ser um prazer. O pessoal aqui tá maravilhado. O Thiago Silva botou aqui no chat dos apoiadores, estão vendo a gente ao vivo. Que aula, amigos, que aula. E aí o emoji de palminhas. Toma biscoito pra você, Daniel. Esse é o momento do biscoito pro convidado. O Ramon tá aqui também, verdade. Fernanda Siviec falando fantástica discussão, e aí o Enzo já emenda aqui e um professor com esse sotaque delicioso, então tá todo mundo amando pra caramba. Não, gente, mas tudo bem. Agora o Thiago Silva, me sinto honrado de ser chamado desse, mas não sou não. É porque é uma aula, porque a gente tá tendo uma aula com você aqui, né? Então, pô, tá sendo nosso professor café hoje. Tô aqui, ó, um brinde, ó. Também já tava aqui no meu. Hoje vim no energético, hoje não ia dar, não. Caraca, aquela latona que tu tá tomando energético, cara. Não, nem consegui, não. Meu Deus. Você tá pouco pilhado pra quem tá tomando energético. Cadê?
Tinha direito. Mas olha, o Thiago, ele botou aqui que realmente é uma bola de neve essa construção, e os pais jovens da periferia não conseguem uma boa formação para prover, e depois vai se repetir o ciclo, infelizmente, né? Ou seja, com os próprios filhos. E eu tava ouvindo você falar, e aquela fala que me tocou também bastante, quando você disse que quando conversou lá no final de uma das conversas com os pais adolescentes, de que o cara chegou para você e falou: olha, poxa, eu gostei porque nunca ninguém me perguntou sobre o que eu tava sentindo. E quando às vezes a gente acha que tem que